Vitor. Muito boa noite. Está começando o Cultura Urbana aqui pela Just TV, seu programa de segunda-feira sempre às 9 da noite, falando um pouco sobre música, dança. E eu começo falando sobre teatro musical. Eu queria aí dar um salve aí pra galera do Bruxas Gist Week, que está em cartaz no Teatro Bradesco, com Renatinha Hitt, Will Anderson, Ben Ludmer, tanta gente bacana no elenco. O trabalho está incrível, além de, claro, Eduardo Galvão, Maria Clara Gueiros, Fafi Siqueira, que está incrível, muito bacana, o espetáculo fica aí ainda mais um mês em cartaz, vale a pena ver. O final do primeiro ato, o voo das bruxas, que é o mais falado, mais comentado, está muito bem feito, digno de espetáculos mesmo de Broadway. Aliás, alguns momentos o cenário me lembra o Wicked mesmo, do musical da Broadway, por ser também essa questão de bruxas, passar também numa vila meio estranha. Tá muito bacana, uma produção muito bem cuidada. Parabéns aí para todos os realizadores de As Bruxas Gist Week, em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco. Bom, eu começo o programa de hoje apresentando o cineasta Bruno Saglia. Você falou que o seu nome lá fora não é assim que se fala, né? Brasil a gente fala Bruno Saglia, lá fora eles Bruno Saglia, né? Saglia. Italiano, Bruno Saglia. Porque aí não pronuncia o G, né? E aí, me conta um pouco da sua história e pra gente entrar realmente no filme, que tem aí um queridíssimo amigo meu participando desse filme. Eu quero que você fale primeiro da sua história, até a gente chegar no filme aí. Bom, eu sou um diretor paulista, né? Eu comecei minha formação aqui em São Paulo, eu moro no Rio há 8 anos, então todos os meus trabalhos têm sido feitos no Rio. Uhum. E até no dia que a gente fez a pré-estreia do filme, eu até comentei isso com o público, que eu estava feliz, porque às vezes os trabalhos acabam não chegando na cidade, e esse foi um trabalho que eu consegui fazer na minha cidade e ter a primeira exibição aqui em São Paulo também. Legal, então isso foi muito bacana. Eu comecei como formação como ator, enfim, mas aí o bichinho da câmera, do audiovisual foi me tomando hoje. Como é que era? Hoje eu não me arrisco mais. Já era um ator inquieto, assim? Você ficava aqui e falava, não, peraí, eu acho que aquela câmera podia ser um pouquinho mais... Eu acho que, na verdade, assim, serviu mesmo como experiência para hoje eu fazer um trabalho com direção de atores. Então isso eu acho formidável, assim, Claro. A gente sente a diferença, né, quando um diretor é só diretor e quando um diretor já teve uma experiência de atuação também. Claro. Então a gente acaba falando de igual para igual, os atores se sentem mais à vontade, você entende uma determinada emoção, né, assim, uma forma de passar. Eu acho que isso contribuiu bastante. Eu sempre fui um cara muito inquieto, assim, eu sempre busquei informações e estudar, então eu fiz cinema, eu estudei cinema, me especializei em roteiro na USP, então foi uma das coisas que eu sempre, desde criança, gostava de escrever. Minha mãe até falava que enquanto os outros iam brincar, eu ficava em casa escrevendo. Ela não sabia se isso ainda era normal ou não, mas eu acho que tá dando certo de alguma forma. Assim, legal. Né? Aí você falou que você nasceu aqui, faz trabalhos no Rio, mas tem uma ligação com o Sul também. Na verdade, meu próximo trabalho eu rodo no Sul, né? Que é uma longa-metragem, aí a gente está em fase agora de desenvolvimento. Eu rodo ele na Serra Gaúcha, ali em Flores da Cunha, Bento Gonçalves, enfim. Legal, bacana. E aí, falando exatamente de Os Olhos da Janela, como é que é, o que é esse filme, o que a gente pode esperar? Bom, é um projeto muito gozado. Esse era um texto de um espetáculo de teatro que eu escrevi, isso há 10 anos atrás, enfim. E agora, antes do Diminuta, que é esse próximo projeto, eu decidi trabalhar esse texto em roteiro, fiz uma adaptação para um roteiro, para a gente poder produzir esse projeto, porque eu estava num momento que me criava uma oportunidade de produção, antes do Diminuta. E acabou sendo assim formidável, porque inclusive o trio de elenco assim, protagonistas da história, né, se deram tão bem, assim, houve um clima tão especial entre eles que isso é bem notável, inclusive em cena. Até assim, nos bastidores, enquanto a gente estava rodando o filme e tal, tinha muito essa conversa. As pessoas, os profissionais já sabiam da história, já conheciam, mas torciam, assim, até por quem não já sabia que não iam ficar junto, mas acabavam torcendo, né, assim, para que essas pessoas viessem a se encontrar no decorrer da história. Que legal, a gente tem aqui
o Saulo Vasconcelos, que aliás, estou vendo aqui que no filme chama Vitor. É isso, né, Saulo? Só fazer uma homenagem para mim, que legal. Justamente. Bacana. A Jenny Kelly Sália também, que faz a Mabel, e o Germano Pereira, que faz o Lucas, que fez aí a Passione, né, na Rede Globo. Sim, justamente. Nós ainda temos a Cristiana Kalash, da Globo também, e a Yara Janra, que são duas atrizes queridíssimas que fizeram uma participação no projeto e que acrescentou muito assim, a história delas, o personagem delas, contribuiu muito para deixar a história verdadeira, assim, isso foi muito importante. Que legal, a gente tem um pôster aqui, eu queria dar uma rápida mostrada no nosso pôster, vamos lá. Esse é o pôster do filme, Saulo, Os Olhos da Janela. Germano, a gente faz agora a estreia. É porque você rolou aqui em São Paulo a pré-estreia, né? Isso, na verdade foi mais uma noite fechada que a gente fez até no Museu da Imagem do Som. Legal, mesmo para fazer teste de som, para aquele grupo de pessoas ali que a gente convidou. E o público teste também, sim, né? Você fala, o que você achou, você achou? Sim, eu acho que bate ali o nervosismo que a gente sabe que o filme vai ficar melhor, a gente ainda tinha coisas para trabalhar. E querer, na verdade, eu sou muito assim, de querer saber o que as pessoas estão achando. É claro que eu tenho a minha opinião formada, eu sei o que eu quero, meu objetivo, onde eu vou chegar, mas eu acho importante saber se está funcionando, enfim. Porque, ainda mais cinema, não é o olho só do diretor, né? Claro que inicialmente é a direção que move um filme. Claro. Mas eu acho que, assim, entreter, quando o público entra numa sala, o que ele busca é entretenimento. Ele tem que se identificar de alguma forma, né? Claro, com certeza. E qual que é a história do filme? Que você poderia dizer, sem contar muita coisa, claro, né? Sim. Bom, o filme conta a história desses três personagens que acabam tendo suas vidas cruzadas, que é esse diretor, na verdade é um roteirista também, um cara que o Saulo Vasconcelos interpreta. Ele tá um cara inquieto, assim, né? Que acabou de escrever uma obra e ele acha que toda a inspiração dele foi naquela obra porque foi encomendado. Sabe aqueles trabalhos que o autor não é livre para escrever, né? Então ele fica inquieto, meu Deus, minha inspiração, nunca mais eu vou ter, né? E aí ele acaba querendo contratar um personagem e desvendar o universo desse personagem para que possa, né, mobilizar as emoções dele, que possa mexer com ele novamente. Entendi. E ele acaba contratando a Mabel, que é uma garota de programa, e que por acaso ela tem uma longa história, né? Assim, ela aceitou fazer esse programa porque ela descobriu que está grávida de um cliente na qual eles têm um envolvimento até então, digamos, profissional, mas que esse cliente ele é inquieto também, né? Ele é meio apaixonado por ela, mas ele não assume. Que é o papel do Germano Pereira, que é lindíssimo, assim. E ela aceitou fazer esse programa, no caso, para tentar pegar a grana e fazer um aborto. Uau! Então ela tem uma meta ali. Sim, na verdade, por mais que ela quisesse acreditar nesse possível relacionamento que não existe, mas que consiste entre eles, ela prefere não jogar todas as cartas dela ali, né? É mais um cliente, é mais uma história, é mais um momento da vida dela. E ela vai falar isso pro Vitor. E aí justamente quando ela tem esse encontro com o Vitor, a história dela acaba vindo à tona e é aí que o filme vai se desenrolando, entendeu? E isso acaba sendo um prato cheio para ele, de repente. Justamente, imagina um autor que não achou que tinha perdido toda a sua inspiração, chega um personagem na frente dele riquíssimo, né? Assim. Então bacana. As histórias dos três vão sendo contadas a partir do momento, né? Justamente, desse encontro dela com o personagem do Saulo Vasconcelos. Que legal. E as locações foram todas em São Paulo, você disse, mas externas, internas, como é que você escolheu isso? Como é que você fez isso? Bom, na verdade, assim, eu costumo dar muita sorte com locação. Assim, isso em todos os trabalhos. É uma coisa meio uma pitada que eu ainda não sei explicar o que é. Mas acontece, parece que eu escrevo o roteiro e as locações acabam vindo até mim, assim, sabe? Quando eu escrevi o personagem do Saulo, eu escrevi que era um autor, enfim, um cara colecionador de carros, só que você sabe, né? Às vezes grana de produção você não tem pra... aquele coleciona carro, tá? Vamos lá, vou ligar para todos os meus amigos que têm carro, a gente enfileira todos Sim, e faz, ou você parte para as miniaturas, né? Não, gente, era coleção de carro em miniatura, vocês entenderam o roteiro. No decorrer do filme a gente vai explicando e tal.
Só que, cara, aconteceu uma coisa muito bacana, porque eu tive um encontro com a Secretaria de Cultura do Guarujá, em São Paulo. E nesse encontro, aí eles me falaram: Bruno, o seu filme, o seu projeto chegou no momento certo e nós vamos te levar num lugar que você não tem ideia do que é. E eu fui, assim, sem saber onde que era, eles não me falaram. Desculpa. E aí quando eu cheguei no local, cara, era uma casa que logo que você entra dentro de um condomínio fechado, o segurança já disse: você vai no castelo? Por aí, você tem uma ideia. Você vai no castelo. No castelo. Entendi. Aí você entra, um condomínio no Guarujá, enfim, uma casa de 5 andares, assim, e o dono da casa simplesmente tem uma coleção de mais de 250 carros. Dentro de uma das salas da casa dele, ele tem 100 carros, assim, de várias edições. O cara é meio que corredor também, ele corre e tal. Então, ganhou Fórmula 1, Fórmula Indy, enfim, ele vai lá e compra o carro, autografa e leva para casa. O cara é totalmente pirado. Sabe aquela brincadeira de que a gente fica, o que você quer ter na sua casa? Não sei o quê. O cara levou totalmente a sério, assim. Ele tem um iate, realmente, pendurado em uma das outras salas dele, assim. Ele tem um iate que serve como lustre, só para você ter ideia. Então, um lugar, assim, mesmo que a gente tivesse toda a grana para se produzir uma cenografia... Não daria. Pô, assim, o lugar era mais do que perfeito. A gente acabou rodando. Eu tinha a cena que eu faço com a Yara Janra, né, que era um tom meio burlesco, assim, uma coisa meio Buenos Aires e tal. E a gente acabou rodando essa cena, só pra você ter ideia do que é o lugar, na cozinha do cara. Só pra você ter ideia do que é o ambiente. Eu quero retratar Buenos Aires, vamos na cozinha, né? Sim, tá tudo certo. Sim. Então, assim, e é tudo muito cuidadoso, muito especial. Aquela pessoa, assim, que ele não tem um espaço que não foi pensado ali na casa dele, sabe? Mas é um arquiteto de sentimento, um arquiteto, sabe? Que você sente uma energia, uma vibe muito boa quando você está na casa dele. Legal. Então o filme funcionou muito bem. Aí, além disso, nós temos lindíssimas locações também na cidade do Guarujá. A gente filmou no maior aquário da América Latina, que fica ali, que é uma belíssima locação. Nós gravamos uma cena também em São Paulo, assim, no L Ponto, muito bacana. Então é um filme muito bem cuidado. Que legal. Eu tenho a direção de fotografia que é assinada pelo Bob Cohen, que é um americano que está no Brasil já há algum tempo, já trabalhou em filmes com o Woody Allen. Então, que assim, bacana, e a gente volta agora essa dobradinha, esse próximo projeto que a gente vai fazer junto. Que legal, muito bom, muito bom. A gente tem que ir para um rapidíssimo intervalo, por mim eu ficava direto, mas a gente tem que fazer um intervalo. E a gente volta falando também da parte mais burocrática do filme, que eu quero entender aí também como é que foi produzir esse filme aqui com o Bruno. A gente volta já. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. E estamos de volta com Cultura Urbana aqui pela Just TV e hoje também eu aproveito para falar que é aniversário da minha grande amiga Camila Camargo. Eu trabalhei com ela no Zorro, né, fez aí o papel da Luísa, a grande protagonista do espetáculo. E eu mando um beijo pra você, Camilinha, muito saudades de você. E ainda falando sobre teatro musical, agora é confirmado a presença de Marisa Hort e Daniel Boaventura fazendo uma dobradinha aí no Família Addams, né? O próximo espetáculo da Time for Fun, que estreia no Teatro Abril em março do ano que vem. Os ensaios começam em janeiro, o elenco todo ainda está sendo definido, a gente sabe alguns nomes, mas a gente ainda não pode falar. E fica mais pra frente, quando a gente tiver aí exatamente, a gente divulga pra vocês. Mas Família Addams com Marisa Hort no papel de Mortícia Addams e Daniel Boaventura como Gomes. Isso aí. E estamos de volta aqui com o Bruno pra falar do filme, Os Olhos da Janela. Queria saber como é que foi essa parte mais burocrática, que a gente sabe que fazer cinema, ainda mais um média-metragem, não é muito complicado no Brasil. Como é que foi essa produção? Você teve captação, incentivo de verbas de
A gente tem, na verdade, assim, patrocinadores que entraram no projeto, e eu sempre procuro, assim... Lei municipal, lei estadual, alguma coisa? Na verdade, a gente não partiu para as leis porque a gente foi muito feliz em conseguir parceiros que viabilizaram o projeto diretamente. Eu acho que isso até é um caminho que deveria ser muito mais lógico para as empresas. Tem muitas empresas que têm um olhar muito positivo. Por quê? Porque sabe que uma forma de agregar valores à sua marca é o entretenimento. Claro, né? Porque você pode expor produtos, e inclusive cinema permite muito isso. E eu sou muito feliz porque a gente conseguiu empresas que, além de entrarem, né, com a parte de patrocínio, nós temos produtos deles diretamente dentro do projeto, claro. E sem virar um shopping center, porque o filme realmente cabia, já tinha aquela proposta, enfim, então não é nada agressivo. Muito pelo contrário, deixou a qualidade do projeto mais afinada ainda. Eu acho isso também uma hipocrisia, as pessoas falarem mal disso, de você, né, de repente usar algum produto ou outro. Todos os cinemas fazem isso, todos os cinemas do mundo fazem isso, o cinema europeu faz isso, hollywoodianos fazem isso. De forma sutil, mas fazem. Claro, e justamente é o que te dá condições de fazer um bom projeto, né? Assim, vamos tirar a hipocrisia, deixar ela de lado, porque você precisa de condições. Aqui no Brasil, a gente que está nessa geração, né, HD, enfim, né, que a gente permite até ter um trabalho, embora que eu ainda sou da película, enfim. Mas você filmou em digital? Isso, a gente fez em digital. E a gente conseguiu uma qualidade assim, incrível de trabalho. Né? Sentamos, fizemos todo um planejamento, eu e o Bob, a gente se dá muito bem como parceiros assim, né, de um projeto. Legal. A gente tem umas cenas aí, eu acho que do making off, dá pra gente rodar um pouquinho, depois a gente comenta em cima, vamos lá? Deixa só um pouquinho, depois eu abro. Tá vendo aí? Essa aí é as cenas que você disse que foi no heliponto. Foi no heliponto. Isso é bem cedinho, assim, por volta de entre 5 horas, 5 e meia da manhã, assim. Que legal, ela em cima na 23 de maio. Ela em cima de uma maletinha, né? Porque o nosso amigo Saulo é uma pessoa grande, né? E as pessoas não imaginam que isso tem de muito em cinema. O pior é quando é o contrário. No caso do Tom Cruise, por exemplo, que é baixíssimo, né? Ele usa isso. Mas isso acontece, é muito comum isso acontecer dentro do cinema, que você precisa igualar um plano, enfim. Porque senão não cabe enquadramento, né? Às vezes num quadro não fica legal, você fica, né, meio tenso, assim. A pessoa fica meio pensa. Aí fazendo as fotos pro pôster. Justamente, a gente tem um material promocional bacana, assim, que foi lançado. A gente fez a pré-estreia no MIS, no Museu da Imagem do Som. Muito legal, foi legal. Muito lugar bacana. Lindo, né? Uma noite muito agradável, assim. E agora a gente faz em novembro, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está em negociações com sala lá, sala no Rio e sala aqui em São Paulo. E é um projeto que teve uma aceitação muito boa, assim, muito positiva. Legal. E você pretende exibir ele de que forma? Assim, então, vai ter depois, sessões? Depois a gente já tem convites para entrar em algumas sessões. A gente está só em negociação ainda. Tem uma sala de cinema que faz umas sessões meio que 6 horas da tarde, às 18, assim, né? Então a gente já está numa negociação. Qual é o tempo, qual é a minutagem do filme? 30 minutos. Assim. 30 já começa a ser média, né? Já, na verdade, assim, a gente... de 25 é incrível isso, a gente tem que meio que ter um desconfiômetro, né? E na verdade muitos festivais encerram ali 8, outros 15. Tem festivais internacionais que permitem até 30. Mas curta. 31 já é média. Mas teoricamente seria 25, né? Sim. E a partir de 26 já é Na verdade, hoje em dia, como você tem muita opção de festivais, incrível, tanto no Brasil quanto fora, né? Assim, criou-se, né, muitos festivais de cinema que se tornaram importantes, inclusive. Aí cada um acaba tendo meio que sua regra ali, enfim. Exatamente, eu passei por isso quando eu estava quando eu dirigi um curta-metragem na faculdade ainda e o filme tinha 35 minutos. Eu fui pro Festival de Gramado Cinevídeo, eu reduzi para 25 minutos para entrar. Eu cortei, era um musical, cortei músicas inteiras. E para cortar inteiras. Que é o difícil, Nossa, né? Aí para cortar que é o difícil. Eu tenho de cortar um braço, né? Eu assinei uma coprodução de um longa Brasil e Estados Unidos. E a diretora está em fase de finalização.
E existe esse dilema, a gente está vivendo meio que esse dilema, assim, o que cortar, porque precisa ter os cortes e tal ali, né? E para cortar, e para convencer a diretora a cortar, que imagina, você tinha um braço do seu filho, né? Não, e é muito engraçado, se for pensar na produção, né? No tempo que se gastou de fazer aquela cena. Sim. Não vamos usar, imagina, tudo bem. É claro que eu sou muito assim, aberto a esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu vejo que no roteiro funcionava bem, mas na hora que eu assisti eu já vi que não funcionou, eu sou o primeiro a dizer, vamos tirar. Assim, pode doer quem doer, a gente pode ter passado a noite gravando ali, enfim, filmando, mas se não funcionou, porque tem isso, né? Às vezes no roteiro você tem uma coisa mais literária, enfim, aí a hora que você coloca ali cena a cena, né? Enfim, às vezes não funciona, é normal isso. E no nosso amigo Saulo, você não utilizou nenhum dos dotes cantorísticos dele no filme, ou não? Não. Nem cantando no banheiro, assim, um Music of the Night, um Fantasma da Ópera, não. Não, na verdade a gente até quis fugir um pouco desse lado, que ele é um grande ator. Claro. Né, aqui, acho que em São Paulo, né, o número 1 do teatro musical, enfim. Com certeza. O Saulo é um querido, a gente tem até projetos futuros, a gente pensa em fazer junto outros projetos, mas a gente foi por um outro lado. O personagem pediu uma outra coisa, né? Assim, e era um cara meio... essa palavra inquieto a gente já falou várias vezes, mas o personagem dele é muito isso, assim, né? Meio perturbado, meio assim, não sabe o que está fazendo e de repente ao mesmo tempo que chega uma personagem, uma pessoa, né, com informações, né, que ele nunca tão ricas ali e por ser jovem, né, e é bacana porque uma coisa muito legal assim que o filme funcionou foi justamente nos bastidores. A gente acaba conversando, aí o Saulo até comentou, poxa, eu Saulo tenho uma visão, uma opinião própria sobre esse assunto, mas o roteiro, da forma com que foi colocada a história, me convenceu o argumento. Eu me dei convencido do argumento da personagem, a razão da personagem. E isso é muito legal. E quanto tempo vocês ficaram filmando? Qual foi o Nós período? ficamos ao total, assim, Guarujá e as outras cenas, umas 2 semanas. 2 semanas. Umas 2 semanas. Uma semana direto, aí depois uma semana a gente teve mais alguns dias alternados. Até que foi rápido, né? Sim. E é um trabalho que tem muitas locações, né? Um filme que tem várias locações. Só as assim, que você citou aqui já são várias. Né? São várias locações. E locações que você entra, que você leva 1 a 2 dias, né? Por exemplo, todas as cenas do Saulo foram as maiores, né? Foi a que a gente teve um trabalho, um cuidado maior, assim. Até pelo espaço que era proposto, que a gente tinha ali como fotometrado da cena, sim. Então, isso foi muito bacana. E ficou lindíssimo. As cenas dele ficaram lindas. A do Germano também. Legal. É um apaixonado pela obra. Mas é bacana porque as pessoas que assistem, assim, que já tiveram oportunidade de acesso, ficam impressionadas, porque falam... eu realmente... os 3 tiveram uma química muito grande, assim, legal, né? Legal. É o que eu falei, tanto que dentro dos bastidores, até quem sabia, por exemplo, o que não rolava na história, já sabia que uma pessoa não ficava com outra, um personagem não ficava com outro, os próprios profissionais ficavam torcendo depois, porque rolou a química entre eles, assim, durante as gravações. Então, é uma energia muito legal. E o tempo de pós-produção, quanto tempo você levou aí na ilha de edição no filme? Então, isso a gente já teve um tempinho mais, assim, mês a 2 meses, chegou a 2 meses. Legal, e você acompanhou isso? Ou você entregou na mão do editor e fechou o olho? Não, eu acompanho de perto. Na verdade, eu acompanho de perto, embora, assim, a pós-produção chegou justamente num momento onde a minha proposta profissional era se ausentar, eu fiz de tudo para estar ali presente. Porque aí depois você tem edição de som, você tem, né? Aí não precisa... correção de cor, mas eu gosto de acompanhar tudo, assim, eu acho que é importante. Eu acho que é aí que tá a nossa assinatura, né? Claro, o prazer da gente fazer o que faz. E aí, do tempo, desde de quando nasceu a ideia até o filme final, foram quantos meses, anos aí? Olha, assim, na verdade, começando o filme de pré-produção, eu vou partir de pré-produção, 7 meses. 7 meses. Pré-produção, produção, finalização, 7, 8 meses. Agora, o roteiro já estava escrito, como eu te disse, o roteiro era um espetáculo de teatro, um monólogo, que já estava escrito há 10 anos, acho.
E era um monólogo, então. Um monólogo que contava a história... Bastante adaptação, né? Sim, que contava exclusivamente a história dessa garota de programa, que é a Mabel, né? E esse universo dela. E aí, só que aí no filme a gente conseguiu trazer esses outros personagens e acabou virando... todos os personagens ficaram importantes para a história, né? Assim, tem esse entrelace que vai contando. Sei que é ruim você contar e não poder contar. Eu tô curiosíssimo aqui para assistir o filme, né, gente? Eu vou, sei lá, vou ver se depois no final eu consigo uma cópia com ele. Com certeza. E você disse então tem previsão para o Rio, mas tem alguma forma de contato, telefone, e-mail que a gente possa entrar em contato? Sim, eu posso dar o e-mail da nossa assessoria de imprensa. Legal. Que é imprensa@box com 2x filmesentretenimento.info. Tá? Então imprensa@boxfilmesentretenimento.info, box com 2x. Aí pode falar com a Marlúcia, que é a responsável pela assessoria de imprensa. Ela passa todas as datas para todo mundo. Que legal. Né? Legal. Mas o filme também, ali tem, quem quiser acompanhar, tem as informações do Twitter exclusivo do filme. Eu não sou muito ligado nessa parte meio internet, assim, mas eu tenho que falar. Mas o filme tem pessoas que fazem por ele pensa no filme, na direção. Então tem ali o Facebook nisso. do filme, o Twitter, tem o Flickr. O que eu mais gosto de ver, eu confesso pra você, que é o Flickr, assim. Que é o álbum de fotos, porque... porque é um pouco parecido com o cinema. Sim, a gente me contagia mais. Identifica mais. Os Olhos da Janela, Bruno Saglia. Gente, eu queria te agradecer, muito sucesso, eu quero ver o filme mesmo, eu vou entrar no e-mail ou falar com ela porque ela está aqui. Sim, nossos convidados aqui para estreia São Paulo, estreia Rio de Janeiro. Tá, e essas datas? Novembro, assim, a última semana de novembro. Legal, tá? legal. Mas todo mundo vai estar sabendo com antecedência, com certeza. Bacana, bacana. E eu que agradeço a atenção aí ao programa. Muito obrigado mesmo. E aproveito para mandar um abraço para o Saulo e para todos do elenco também. Tô morrendo de saudade, volta aqui no programa logo. Já dei uma bronca nele hoje no Facebook e tem que voltar aqui no programa. E para vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.